Oi, bem-vinda a mais esse vídeo. Nessa aula, nós iremos ver sobre alguns advérbios de intensidade, tanto no português como no inglês. Como sempre, eu faço um comparativo. E vamos começar pelo advérbio so, no inglês, e que no português pode ser tão, muito, então, a tradução. E quais são algumas regras de uso desse advérbio? O advérbio so, no inglês, nós usamos antes de adjetivo ou advérbio, né? E aqui a gente tem algumas traduções das frases do inglês, que fica está tão quente ou então está muito quente. A tradução é a mesma, a ideia é a mesma. Aqui fica, ele é tão engraçado, ele toca o piano tão bem. E mais uma regra é quando está sendo usado antes de substantivo e verbos, certo? E a tradução fica, esse vestido é tão do ano passado ou no ano passado, quer dizer assim, que está na moda, né, do ano passado. Vem a cara do ano passado. Eu vou gritar muito com ele quando ouvir. E a outra tradução é então, que pode ser usado para mostrar o resultado da primeira oração, como estava quente, então eu tirei minhas roupas. E aí passamos para o português, que são os advérbios, né? A gente já viu que pode ser tão e pode também significar muito, né? E a ideia é um advérbio, e nós usamos para intensificar, da mesma forma que no inglês, um adjetivo ou um advérbio, né? E aí fica, ela é muito bonita, ou ela escreve tão bem. Então, veja que pode ter esses dois significados. Usamos também para expressar correlação em sentenças que contêm quanto, quão ou como. E o que quer dizer isso? É quando usamos para fazer um comparativo, como vimos na aula passada, em vídeos passados, sobre comparativo e superlativo. Então fica tão lindo quanto a mãe, tão frio quão o inverno, certo? E aí, uma coisa interessante com relação ao advérbio muito é que ele pode ser a tradução de um outro advérbio do inglês também, mas nós temos algumas regrinhas que isso não se aplica ao inglês em nenhum dos seus advérbios, porque nós podemos colocar essa mesma palavra no plural ou no feminino. E aí isso confunde muitas pessoas na hora de usá-lo. Então vamos lá. Muito, depois de verbo e antes de adjetivo ou advérbio, ele não vai nem para o plural nem para o feminino, tá bom? Essa é a regra. Então fica assim, eu gosto muito de sardinhas, que é a forma natural do advérbio, né? Ele é muito charmoso, não percebo muito bem línguas estrangeiras, então veja que não mudou nada, porque aqui sardinhas está no plural e no feminino, línguas estrangeiras está no plural e no feminino, mas ele não mudou, tá? Por quê? Porque ele está perto, está depois de verbo aqui ele está perto de um adjetivo, aqui ele está perto de um advérbio, ok? Quando é que ele vai variar? Quando é que ele vai para o feminino ou para o plural? Quando ele vier antes de substantivo, tá bom? Então, aqui, por exemplo, nós temos muito poder. Poder é um substantivo masculino singular, ele vem antes e aí está concordando com poder. Ela tem muita sorte, vai para o feminino,
porque sorte é um substantivo feminino singular. Ela sabe muitos segredos, ele vai para o plural e para o masculino, porque segredos é um substantivo masculino no plural. E a avó conta muitas histórias, está no feminino e no plural, porque histórias é um substantivo feminino no plural, tá bom? Então, lembrando sempre que ele é variável quando estiver antes de um substantivo. E aí ele vai concordar com esse substantivo, que ele estiver próximo. E aí passamos para such, né? Que pode significar muito também. Aí a gente vê que muito pode ser a tradução tanto de so como de such, tá bom? Para nós em português. E aqui fica assim a tradução, ó. Eles são muito bons filhos. Por quê? Porque devemos usá-lo, né, o such, antes de substantivo adjetivado, mas se usa o artigo indefinido, se necessário, depois dele, né, depois do such. Então, lembrando que eu só vou usar depois dele, nunca antes, tá bom? Como aqui, esse vestido é muito bonito. Aí a gente vê que no inglês está o such e o artigo indefinido depois. Também pode significar tal ou tão. Essa mesma palavrinha, esse mesmo advérbio do inglês, no português pode significar tal ou tão. Que aí a tradução aqui é um objeto tão antigo, tal coisa ou uma coisa dessas, para essa tradução aqui, tá bom? Tal e tão, antes de substantivo, no plural, ou substantivos incontáveis, use sem o artigo indefinido, certo? Aqui eu estou me referindo a such, no caso, é porque eu traduzi, tá bom? Então, sentimentos tão antigos, tal loucura, ou tamanha loucura, né? Pode ser a tradução para essa frase do inglês. Such pode ser usado também numa oração com that, né? Que no caso é tal e tão. Aí a gente vê aqui, ó, foi um dia tão agradável que decidimos ir ao parque. Então, no caso do português, tão, tal, pode ser usado numa frase que seja na segunda oração, tenha o pronome relativo que. Então, a tradução é essa para o português. E aí passamos para o advérbio to, que para nós, em português, significa demais quando a gente tem muita coisa, mas numa ideia negativa, certo? E aí a gente pode entender aqui. A gente vai usar to, né, antes de um adjetivo. É uma das regras, ok? Mas lembrando que vai ser sempre com uma ideia negativa, como está frio demais. Minhas calças são pequenas demais. Então, você pode usar ele também antes de um substantivo. Mas se for incontáveis, eu uso too much. E se for contáveis, eu vou usar many. Many. Então, você também pode usar o too much depois de um verbo, certo? Então, aqui estão os exemplos. Eu comi comida demais, eu comi sanduíche demais, ou bebe demais. Então, veja que a gente tem algumas diferenças na tradução do português, que aqui demais está separado e aqui demais está junto, e a gente vai ver no próximo slide. Certo? Então, to, algumas vezes, significa também para o português, né? Então, eu farei yoga, eu também. Ok?
Então, vamos para a explicação do uso da palavra demais, né? O advérbio, como advérbio ou locução adverbial que é separada. Então, demais junto é um advérbio, demais separado é uma locução adverbial. Usamos, né, o advérbio de intensidade para modificar o quê? Um verbo, um adjetivo ou outros advérbios, certo? E é sinônimo de excesso, exagero, ou seja, sempre com a ideia negativa. Então, usamos como? Dessa maneira. E ele fala demais. Já é tarde demais. Está exagerado demais. Carlos dorme demais. E aí, demais pode vir junto também como pronome indefinido. E aí a tradução no inglês seria others. Então, os candidatos aprovados permanecem. Os demais podem sair. Darei carona apenas para um. Os demais podem sair. Então, ele pode vir com essa conotação de pronome indefinido também. E aí, quando é que usamos separadamente, né, como locução adverbial? Usamos quando ele aparecer frequentemente ligado a substantivos. Então, aqui é adjetivo, advérbio e verbos, e aqui são os substantivos. E aí eu separo, eu uso preposição mais o advérbio mais. Então, você colocou queijo na lasanha demais. Você comprou pães demais. Veja que estão separados, tá bom? Essa é a diferença e a forma de uso. E aí passamos para enough. Quando é que usamos? E qual é a tradução no português? Seria o suficiente ou só o suficiente a palavra. Usa antes de um substantivo, essa é uma das regras, né? Fica, nós temos comida suficiente para todos, ou nós temos cadeiras suficientes, e aí veja que aqui está no singular, aqui está no plural, que é outra coisa que também acontece com essa palavra, e vamos ver quais são as regras para o português. Continuando no inglês, escreva depois de um adjetivo ou verbo, o enough, certo? Como, por exemplo, você está quente o suficiente, ele é qualificado o suficiente, ela não é alta o suficiente para ser modelo, você não trabalha pesado o suficiente. Então, veja que tem mais uma diferença aqui, que é o artigo antes da palavra suficiente no português. Também veremos no próximo slide. Aí, aqui, às vezes, frases com suficiente são seguidas por verbo no infinitivo, como eu não sou alto o suficiente para alcançar o livro. Eu não tenho dinheiro suficiente para comprar aquele casaco. Entendido? Então, passamos para as regras do português desse advérbio. Bom, a palavra suficiente e suficientemente, ele está como advérbio, certo? Então, como advérbio, ele não vai variar. Isso significa que ele não vai para o plural, tá bom? Então, fica dessa forma. Está arrumado o suficiente, ele é suficientemente elegante. Não varia, tá bom? Quando ele vier como substantivo, depois do verbo, usa como o artigo, que é o, certo? Então, já não discutiram o suficiente? Lembre-se que é como substantivo depois do verbo, tá bom? Tenho o suficiente para viver. E usa suficiente como um adjetivo. Aí, se você usar o suficiente, a palavra suficiente como um substantivo, adjetivo, você vai variar. Ele vai para o plural. Então, nós temos bolsas, que é um substantivo,
suficientes. Então, aqui nessa frase ele está como adjetivo. Por isso que variou de acordo com o substantivo bolsas. E aí continua, a carne suficiente para o churrasco. Está concordando com carne, né? E há testemunhas suficientes, porque está concordando com testemunhas. Tá bom? Então, espero que tenham entendido. E qualquer dúvida, como sempre, podem solicitar a aula, tá bom? Até o próximo vídeo.